Fala pessoal, vida louca? Aqui no Astronaut hoje nós vamos falar do que é ter uma fintech, como construir uma fintech, o futuro dos serviços financeiros, quais tecnologias estão sendo utilizadas e fintechs que nós admiramos por aqui. Fintech nada mais é do que uma empresa que resolve problemas dentro dos serviços financeiros por meio de tecnologia. Essas fintechs elas acabam se misturando com empresas que oferecem só tecnologia sem ter nenhuma solução óbvia. É diferente você solucionar um problema existente com tecnologia dentro do mercado financeiro do que apenas fornecer tecnologia para um terceiro ou fomentar a tecnologia para um banco, para assim o banco conseguir resolver um problema para o seu cliente. Então, é diferente ser fornecedor de tecnologia, desenvolvedor de tecnologia, do que ser realmente uma fintech. Ter todas as soluções de ponta a ponta, desde o desenvolvimento até a entrega final do produto para o cliente. São coisas completamente distintas. Como montar uma fintech? Objetivamente, o primeiro passo é enxergar uma lacuna, um espaço no mercado onde alguns problemas podem ser resolvidos. Um exemplo clássico de fintech, por exemplo, são os consolidadores de portfólio. Por exemplo, o cliente ele compra ações no banco X ou na corretora Y, ou então tem um fundo de investimento em uma instituição financeira ou de um fundo de investimento e por isso ele começa a ter que acessar diversas plataformas, diversos aplicativos ou até então ele precisa acessar vários sites para poder enxergar ali o back-office do seu banco, ou então da instituição pertinente ao seu investimento. Mas o importante é que um consolidador de portfólio ele pode muito bem concatenar, juntar todos os investimentos dentro de um aplicativo. Esse é um exemplo clássico de uma fintech. Um outro exemplo de fintech são as fintechs, por exemplo, de meios de pagamento, que existem várias aí pelo mercado, ou então fintechs que solucionam um problema de microcrédito. Então, todo esse tipo de solução de serviços dentro do mercado financeiro são resolvidas de certa forma por uma fintech que começa lá sendo uma startup e bate até ser um unicórnio investido por um fundo, ou então acaba tendo como objetivo ser vendida para um banco, por exemplo. E aí eu vou falar um pouco do que são o futuro das fintechs. Muita gente faz a mesma pergunta: se as fintechs vão acabar? Uma outra pergunta que acontece é se os bancos vão começar a realmente agredir as fintechs e que a fintech pode ser ruim para o modelo de mercado. Assim, o mundo ele vive em constante evolução. Essa evolução, obviamente, depende da tecnologia. Tecnologia é diferente de invenção. Inventar algo é realmente você pegar algo que não existe e encontrar uma solução. Por exemplo, quando a energia elétrica, ou sei lá, quando alguém inventou alguma tecnologia para um foguete, enfim, isso aí é uma invenção, foi inventado, não existia e foi inventado. Tecnologia tem muito mais a ver com transformação. Você pega algo que é ineficiente e transforma em algo extremamente eficiente, utilizando o mínimo de recursos possível com o máximo de resultado. Isso é tecnologia. Quais são as tecnologias que uma fintech utiliza? Por exemplo, uma fintech, de certa forma, utiliza sempre as mesmas tecnologias. Front-end para um belo site, um back-end para as APIs e, obviamente, banco de dados e, enfim, toda a tecnologia que qualquer empresa de tecnologia oferece. A diferença está realmente se a empresa é uma fintech ou se aquela empresa é uma fornecedora de tecnologia para um terceiro. Fornecer tecnologia nada mais é do que você vai lá, ouve um cliente, entende a necessidade desse cliente, e depois disso passa a fazer algo por meio de uma transformação digital na empresa, ou então desenvolvimento de um app, ou então de um ambiente web, mas você está oferecendo aquilo para a empresa como um serviço. Então você é tecnologia. A empresa nada mais é do que uma consumidora de tecnologia. O que ela pode ser, se intitular ali como uma fintech, ou então ter um braço de fintech, mas ela não tem no seu core a tecnologia para poder resolver isso. Assim como uma empresa puramente de tecnologia também não tem no seu core serviços financeiros ali para poder solucionar problemas de finanças, de mercado financeiro, de banco, de meio de pagamento, enfim. Então, quando você junta essas duas empresas em uma só, aí sim você tem uma fintech.
Então, ser uma fintech é ter em seu core desenvolvimento de tecnologia, assim como os melhores entendimentos das regras de negócio para o que você, como fintech, se propõe a resolver dentro do mercado financeiro. Alguns exemplos de segmento para fintech, nós temos hoje os meios de pagamento, nós temos, na verdade, a parte de microcrédito que vem bombando no mercado, temos algumas empresas que consolidam portfólio, outras empresas que oferecem, por exemplo, robôs advisors que dão soluções inteligentes para a carteira de investimento dos clientes, substituindo ali o seu, na verdade, próprio advisor, o seu conselheiro de carteira, de portfólio. Temos empresas que trabalham com fusões, aquisições, compra e venda de empresas. Por exemplo, quem quer comprar uma empresa, se interessa no setor, se cadastra numa M&A Tech, de Merger and Acquisition, para poder fazer com que o deficitário se encontre com o superavitário e dê um match para fazer negócio. Assim como temos as empresas de equity, crowdfunding, ou como temos ali corretoras puramente online. E até mesmo as gestoras de recursos, fundos de investimento, que trabalham com ambientes quânticos, onde eles seguem tendências, seguem várias regras de negócio diferentes para poder escolher os melhores ativos possíveis. Isso aí a gente pode listar várias que fazem isso no mercado hoje. Construir uma fintech não é difícil, só leva tempo, como qualquer coisa na vida. Você primeiro precisa ter muita criatividade para poder entender que já existem várias empresas no setor que buscam oferecer soluções e produtos finais para os clientes e você precisa se diferenciar delas. Não adianta você querer construir uma fintech baseada na regra e no modelo de negócio de uma empresa que já existe. Você precisa ter criatividade, ter um clique muito óbvio de que você vai ter que se diferenciar. Um pouco dos setores que apresentam isso são, por exemplo, várias empresas aí oferecendo plataformas white label de bancos digitais. Isso já está posicionado no mercado, é um pouco difícil você entrar para brigar com algumas casas que já oferecem isso. Algumas empresas que já têm isso no seu business core e já têm soluções prontas para os seus clientes. No caso, se você quiser um banco digital hoje, você contrata uma plataforma white label de uma empresa que já faz isso e vai operar um banco. Mas você não é uma fintech. Você consumiu tecnologia de alguém que está oferecendo um serviço. Isso pode dar um baita resultado bom, mas isso aí também não te faz ser uma fintech puramente. Um outro segmento que existe é o segmento, por exemplo, de microcrédito. Para você oferecer crédito para alguém hoje, você pode montar uma fintech ou você também pode contratar uma plataforma pré-pronta, white label, colocar sua logo, dar um nome. Mas você não vai ter um roadmap, um business plan, não vai ter, na verdade, nada de diferente do que outras empresas que estão consumindo aquela mesma tecnologia. Então você vai entrar dentro de uma concorrência que já tem uma concorrência que vai competir com os bancos, por exemplo. E aí você está já na terceira escala de algo que já tem um resultado pronto. É como se você começasse muito atrás em uma corrida e jamais tivesse a possibilidade de ganhar. Essa corrida não tem como ganhar, já está todo mundo posicionado. As empresas já são muito grandes dentro desse mercado. Eu digo isso porque algumas corretoras de valores, como alguns bancos, e às vezes eles se misturam, como alguns fundos de investimento, já estão muito posicionados com isso. Então, por exemplo, se você quiser montar uma fintech hoje, pense em algo que você queria ter, mas não tem acesso. Depois você entra no bom e velho Google, procura e vê o seguinte: tenho algo próximo do que eu quero, mas não é o que eu quero. Aí sim você começa a montar uma regra de negócio. E antes de fazer código, igual todo mundo pensa, antes de escolher se eu vou trabalhar com Java, se eu vou utilizar um framework Angular, ou então React, ou então se eu vou utilizar ali no meu back-end microserviços, ou então se eu vou trabalhar em nuvem, enfim. Antes de tudo isso, faça um sprint de regra de negócios, para entender assim, por exemplo, primeiro passo, o que eu vou precisar desvendar. Segundo passo, qual é a dor que eu vou resolver. Terceiro passo, como eu vou concatenar tudo isso dentro de um produto. Pega uma folha, bota lá, chama um amigo, um sócio, pai, mãe, amigo e faça perguntas. Se você quisesse solucionar esse problema, pega essa folha e fala, ó, clica aqui. Ah, se eu clicar aqui eu vou precisar ter essa resposta. Se eu clicar embaixo eu vou ter que ter outra resposta. O que eu vou precisar acessar? Que resposta eu quero ter? Qual a regra de negócio que eu vou precisar implicitar? Imagina vocês, se ao invés de depositar, sacar dinheiro. Se ao invés de solicitar os dados de uma conta, ele entregar o resultado da conta de um terceiro. Essa bagunça toda
pode acontecer se você não tiver um bom regramento dentro da sua aplicação para você poder entender qual o problema solucionar. E acredite, comece do simples, depois vai para o difícil. Outra coisa muito plena das fintechs é quando as pessoas começam a querer desenvolver foguete para chegar só até a próxima cidade. Se você vai desenvolver um foguete, você vai ter que chegar até Marte. Para você chegar na cidade mais próxima, você precisa só de um carro. Às vezes um patinete resolve. Então, não tenta matar rolinha de 12. O que é aquilo? Você vai pegar uma bazuca para matar um pombinho desse tamanho. Não funciona. Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, você precisa de sprints para poder definir. Eu primeiro vou fazer o lançamento da minha aplicação, resolvendo o problema principal do qual me propus a fazer no mercado. Depois eu dificulto. Muitas pessoas, às vezes, querem começar já do difícil. Começar do difícil nada mais é do que você depois ter que retroagir dentro da sua aplicação, até porque você não sabe quais vão ser as funcionalidades que o seu cliente vai querer, e isso envolve a usabilidade da sua aplicação. Então primeiro começa do fácil, depois vai para o difícil. Um exemplo disso é quando as pessoas começam a desenvolver e codar muito rápido e fazer várias coisas dentro de uma stack e acha bonito isso. Bonito é entregar pronto algo que tenha uma usabilidade de 100% para o produto final do seu cliente. Então vamos lá. Muitas vezes é muito mais importante você ter muito claro na sua regra de negócios o que você está resolvendo. A minha fintech resolve isso e é com isso que eu vou me propor a fazer. Esse é um caso, por exemplo, da Nubank. Nubank, ela ofereceu nada mais nada menos do que um cartão de crédito para as pessoas, utilizando tecnologia para poder acessar dados, garantir um nível de risco óbvio e poder oferecer esse serviço barato, não abusivo, como eles dizem mais ou menos na tese deles. Eu não estou aqui para defender o posicionamento de uma empresa, mas eu estou dando um exemplo. Eu poderia dar exemplo de outras empresas que eu admiro aí, por exemplo, como Starling Bank, Monzo Bank, empresas, por exemplo, de Londres. Londres tem um mercado muito quente para as fintechs. Londres é um mercado a se olhar sempre. Então, esse tipo de esfera de entender o modelo de negócio de outras fintechs é vital para você que construir uma fintech. Então, antes de construir uma fintech, dá uma olhada se não tem alguém lá fora fazendo algo semelhante ao que você quer fazer aqui, por exemplo, no Brasil. Ou então, se você quiser fazer esse desenvolvimento para o mundo todo, começa pelo menos no quintal de casa. Tem uma música aí que fala que antes de você ser o melhor do Brasil, você precisa ser o melhor da sua rua. Então, busca fazer com eficiência aquilo que você se propôs a fazer. E não ter ali 350 mil coisas só por ter dentro da sua aplicação, que você não vai ter diferença nenhuma nisso. E acredite, um fundo de investimento, ou um investidor anjo, ou alguma outra pessoa que queira aportar na sua empresa, ela não vai olhar todas as funções. Ela vai enxergar um ponto específico na sua aplicação que resolve muito bem um problema e talvez trazer para um ambiente de ecossistema que ela já possui. Concatenando isso, você vai ter um baita de um valor de marca e vai agregar muito isso, o que nós chamamos de cálculo de sinergia, para esse terceiro. Alguém só vai investir no seu negócio se esse cálculo de sinergia for absurdo ou se você tiver um potencial de upside muito rápido e muito amigável. Tem alguns fundos de investimento, como por exemplo a Stella, alguns outros fundos de investimento como o Maia, e enfim, são fundos de investimento que olham teses. E dentro dessas teses elas olham se realmente a sua fintech ou a sua empresa, no caso estamos aqui tocando muito no assunto de fintech, mas se a fintech resolve aquele problema que ele veio para resolver. Um outro exemplo de usabilidade é se você se propôs a fazer aquilo e está fazendo muito bem, por que você ainda não escalou? Então, se vai escalar a sua aplicação, ou se vai escalar a sua fintech, ou se a sua solução é escalável, é o passo mais importante a se dar. Então, por exemplo, não adianta você fazer algo que funciona muito bem para os seus 25 amigos, ou então funciona muito bem no seu bairro, mas vai funcionar para o Brasil, para o mundo. O que você vai mudar dentro disso? O que você vai fazer para mudar o comportamento das pessoas com aquele serviço que você está oferecendo? Vou dar um exemplo prático. A Brain, Brazilian Alternative Investment Market. Quando nós criamos essa empresa, nós buscamos fazer o quê? Fazer com que o agente superavitário se encontrasse com o agente deficitário. Então, nós aplicamos a desintermediação. Por quê? Além de fazer esse encontro dentro de uma plataforma eletrônica, nós buscamos que o investidor acesse a oportunidade de investimento.
diretamente, assim como o empresário acesse de maneira eficiente e rápida o capital desse investidor que busca esse tipo de remuneração dentro do mercado, uma remuneração acima da média. Então, nós resolvemos alguns problemas para os dois lados, mas o principal, nós aplicamos a desintermediação. Tiramos intermediários do meio do caminho e nós nos propomos a fazer principalmente esse tipo de negociação dentro do mercado e por isso desenvolvemos tecnologias aptas a analisar a empresa, ticketizar ou colocar a empresa dentro do mercado, um banco de dados acessível e rápido, em que as pessoas consigam enxergar valor exatamente na desintermediação. Então, o objetivo da Brain é desintermediação. Então, nós temos várias outras funcionalidades, mas o nosso business depende de desintermediação. Então, nós sempre que defendemos a tese da nossa empresa, falamos, somos uma fintech que aplica a desintermediação no mercado financeiro. Um último toque para todo mundo, se você não conseguir definir em uma frase o que a sua fintech faz, é porque você não sabe o que você faz, você não tem objetividade no seu business. Então, busca definir uma frase. Por exemplo, a Brain é uma plataforma eletrônica de negociação que busca desintermediar acesso a capital para os empresários e oportunidades de investimento para os investidores de maneira eficiente no mercado financeiro. Essa é a nossa fintech. Falando de algumas fintechs que nós admiramos, gostamos e acompanhamos, Starling Bank, Monzo Bank, Bank to the Future, Consensus, LaToken, SharesPost, LCX, Stellar, Templeton, assim como o Nubank, Gorilla, Point72 do Stephen Coin, Bridgewater do Ray Dalio. Esse tipo de empresa nos aquece sempre, faz entender que todo mundo está em constante evolução. Então, se você quiser montar uma fintech, entenda. Você precisa ter objetivo no que você está resolvendo, resolver da melhor maneira possível, mas lembre-se que o mercado é competitivo e compete pelos mesmos investidores, pelos mesmos clientes e até pelo mesmo dinheiro. Então, esteja apto à mutação constante com uma proposta que você ofereceu para o mercado com um objetivo muito simples e prático. Então, pratique. O feito é melhor que o perfeito. Comece do simples, depois escale seu negócio para o mais difícil, para o mais complicado, tendo 1 milhão de aplicações, 1 milhão de possibilidades para o seu cliente, mas principalmente resolva um problema que você se propôs a fazer. Aquele rodapézinho do site é o que mais importa. Essa é uma empresa que faz X, Y, Z num ambiente constante para poder resolver o tipo de problema Y. Esse Y é que você tem que se ater sempre, seja objetivo. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal, aqui no nosso canal Astronaut. O principal é que vocês participem, deem aí o feedback e apertem o sino, anotem a placa, deem like, porque assim a gente vai continuar sendo motivado a fazer o que mais gostamos, que é disseminar esse conhecimento de tecnologia e falar um pouco da experiência de como construímos nossos negócios, coisa que a gente queria ter ali quando a gente começou a fazer o nosso business e não tínhamos. Então, a gente está aqui mostrando um pouco da nossa transformação puramente de mercado financeiro para tecnologia e várias outras stacks aí do mercado. Valeu, um abraço!